Então hoje eu vou falar para vocês sobre as sombras coloridas. Na verdade, as sombras coloridas é um bom tema para a gente falar sobre a teoria das cores. A teoria das cores do Young e do Helmholtz. Essa teoria do século XIX, início do século XIX. Depois dou mais detalhes. Mas eu vou começar, para quem não conhece, mostrando as sombras coloridas. Aqui eu tenho 3 fontes, uma azul, outra vermelha e outra verde. Se eu acendo agora as 3 lâmpadas simultaneamente, aparece aí as sombras coloridas. Nós temos um preconceito sobre sombras, que sombras não têm cor. Eu, durante a palestra, vou argumentar que, de um modo geral, as sombras são coloridas. É raro existir uma sombra sem cor, mas é muito forte o nosso preconceito de que sombra deve ser escura. A sua cabeça está parecendo? Sim, ok. Bom, depois vou discutir teoricamente como isso aqui acontece. Bom, com Newton nós aprendemos que quando a luz branca passa por um prisma, o prisma simplesmente decompõe a luz branca. Eu digo simplesmente porque na época do Newton esse efeito de aparecer o arco-íris era conhecido. Mas havia toda uma discussão sobre o que efetivamente acontecia aqui. Muitos pensadores acreditavam que as cores que apareciam aqui eram alguma coisa imposta pelo prisma. O que não é trivial da gente rejeitar essa posição. O Newton faz uma série de experimentos onde ele usa mais de um prisma para tentar configurar que, na verdade, o prisma não está colocando nada de novo na luz. Porque, de repente, a luz passa pelo prisma, ela adquire qualidades que ela não tinha anteriormente. Assim que eles pensavam. Mas o que o Newton consegue configurar experimentalmente é que, se ele usar 2 prismas, ele pode pegar depois todas essas cores e superpor elas novamente e recompor o branco. Quando sai do segundo prisma, sai branco de novo. Aí fica pouco plausível a ideia de que as cores que apareceram aqui foram alguma coisa imposta pelo prisma. Quer dizer, hoje nós aceitamos isso fácil. Quer dizer, luz branca atravessa o prisma, as cores diferentes são refratadas segundo ângulos diferentes e por isso elas saem segundo posições diferentes. E nós enxergamos colorido. Bem, o Newton tinha uma teoria corpuscular sobre a luz. Quer dizer, a luz era constituída por corpúsculos que ao atravessar o prisma eram desviados de maneira diferente. Bom, nós sabemos que uma teoria melhor sobre a luz é uma teoria ondulatória. É a teoria ondulatória e foi decisivo para a aceitação definitiva da teoria ondulatória algumas coisas que aconteceram no início do século XIX. O Young, que eu vou falar aqui, mas eu vou falar nele no contexto da teoria das cores, o Young é bem famoso, os nossos livros textos o citam no cérebro e experimento de Young.
Tá? Ele demonstrou que a luz pode sofrer difração e interferência. Tá? O que os nossos livros textos não contam é que o Young acreditava que a luz fosse uma onda longitudinal e não transversal. Tá? Quer dizer, sempre é aquela história de que só se conta uma parte da história, aquela que está certa. Tá? As ideias erradas dos grandes cientistas são mentiras. Tá? E até que ponto os experimentos do Young foram realmente decisivos é uma outra coisa que não cabe aqui estar discutindo, porque frequentemente também os nossos livros-texto acreditam em experimentos cruciais, experimentos que possam instantaneamente mostrar que uma determinada ideia é correta e que outras ideias são falsas. Tá? Mas isso é outra discussão. Eu vou então agora falar da teoria das cores, tá? Do Newton. Tá? E essa teoria é neutra em relação a se realmente são corpúsculos ou se são ondas. Tá? O que o Newton nos diz é o seguinte: bom, se eu estiver recebendo corpúsculos que vêm aqui da região do vermelho, da região do laranja, do amarelo, do verde, tudo isso chega no meu olho, então eu enxergo branco. Para me enxergar laranja, por exemplo, eu teria que receber na minha retina os corpúsculos laranja, ou, falando agora em termos de comprimento de onda, eu teria que receber na minha retina luz com frequência de aproximadamente 600 nanômetros. Quer dizer, quando eu receber na minha retina 600 nanômetros, eu vou enxergar laranja. Se eu receber 480 nanômetros, cianos. Se eu receber 450 nanômetros, eu enxergo azul. Os físicos frequentemente falam em cor no contexto das radiações. E cor, na terminologia dos físicos, deve ser entendido como frequência. Eu vou argumentar durante a palestra que cor não é frequência. Que cor não é frequência. Bom, aí uma questão interessante, que não sei em que momento alguém já tinha se colocado. Quer dizer, o que acontece se eu receber na minha retina vermelho e azul? Só os corpúsculos vermelhos e os azuis. Quer dizer, será que eu enxergo vermelho azulado, enxergo azul avermelhado? O que eu vou enxergar então? Essa pergunta, que poderia ser repetida para outras circunstâncias, quer dizer, o que eu enxergo quando na minha retina incidir luz vermelha e incidir luz verde? Será que eu enxergo vermelho esverdeado? Aliás, essa cor, eu até posso falar nela, mas ela não existe. Alguém conhece vermelho esverdeado ou verde avermelhado? Vejam, essa pergunta, ela pode ser decidida se eu tiver condições de efetivamente iluminar a minha retina com essas duas coisas. Isso só foi possível efetivamente responder essa questão no início do século XIX, com o Young. O Young é um oftalmologista. Ele dá contribuições importantes para a óptica, mas ele tem um outro interesse na óptica, porque ele é médico, oftalmologista. Mas a ideia do Young, então, é a seguinte: vamos pegar a luz branca, decompor um prisma, colocar um obstáculo lá para onde as diversas cores chegam, e vamos deixar ali duas pequenas fendas no obstáculo, para só passar a luz que eu quero. E aí, com um sistema de lentes, é possível superpor em cima de uma tela branca, de um anteparo branco, juntar o vermelho com o verde para ver, afinal de contas, o que vai se enxergar então. O que se enxerga então quando se faz isso? É essa a ideia
do Yang e que ele consegue colocar em prática no início do século XIX. Mas vejam, gente, no início do século XIX, a única fonte luminosa poderosa que se tinha era a luz solar. Quer dizer, imagine o que é fazer esse experimento, tá? No início do século XIX. Tá? Quer dizer, ele tem que conduzir para dentro da sala por um sistema de espelhos, tá? Um feixe de luz branca, e decompor esse feixe de luz branca, tá? E, bom, e aí depois com um outro sistema óptico colimar isso, né? e selecionar e botar aqui diversas pessoas, né? Tá? Porque cabe também uma questão, será que todo mundo quando olhar vermelho e verde vai enxergar a mesma coisa? Tá? Então o Yang faz uma série de experimentos com diversas pessoas, tá? Olhando lá na tela, tá? Para responder o que eles estão efetivamente enxergando nessas circunstâncias. Tá? Imagine, né, a complicação que é fazer uma coisa dessa no início do século XIX. Ele combina lá com um amigo dele que vai lá, e aí naquele dia nem tem sol. Tá? E aí o experimento não pode acontecer. Tá, mas então, no início do século XIX, o Yang faz uma série de experimentos, tá? E ele, por exemplo, tá, vê que quando chega luz monocromática vermelha e luz monocromática verde, tá, na nossa retina, tá, que é essa região aqui, ó, tá, eu estou olhando para lá, isso aqui está lá agora projetado em cima da minha retina, tá, e que pese ter duas frequências diferentes lá, tá, nós enxergamos, temos a mesma sensação, tá, que teríamos se, ao invés de deixar essas duas aberturas aqui, ele tivesse deixado essa abertura e tivesse passado o amarelo. Tá? O amarelo. Portanto, veja, interessante, a primeira coisa importante nessa discussão. Amarelo pode ser monocromático. Tá? E pode ser, na verdade, a superposição de duas frequências diferentes. Né? E todo mundo sabe, né, que do ponto de vista agora matemático, quer dizer, se eu superpuser duas ondas com frequências diferentes, eu não terei uma onda com uma frequência intermediária. Então lá as duas ondas ainda. Tá? Então lá as duas ondas, tá? Elas existem, tá? Uma independentemente da outra. Tá? Bom, e assim o Yang faz uma série de experimentos, tá? E conclui, tá, que existem três sensações básicas, tá, que nós podemos construir qualquer sensação de cor a partir de três luzes: vermelho, verde e azul. Tá? Quer dizer, se vermelho, verde e azul forem combinados, tá, e com intensidades convenientes, tá, se obtém qualquer sensação de cor. Tá? Em especial, por exemplo, se eu pegar vermelho e verde na mesma intensidade, eu obtenho a sensação de amarelo. Mas vocês podem imaginar que se eu enfraquecer um pouco o verde e fortalecer um pouco o vermelho, eu já vou ter uma outra sensação. Tá? A gente até consegue facilmente, em alguns casos, prever o que vai ser. Vai ser uma coisa mais puxada do lado vermelho, deve ser o que? O laranja. O laranja. Tá? Bom, se o Yang pudesse hoje olhar na tela dos nossos computadores, tá, ele ia ficar estarrecido, porque lá há a sua descoberta. Quer dizer, na tela do computador nós enxergamos qualquer cor. Qualquer cor. Entretanto, qualquer cor lá, na verdade, é constituída a partir de três cores apenas. Né? Imagine a complicação. Tá? Imagine a complicação se a gente, para ter laranja na tela do computador, tivesse que ter um lugar da tela que saísse luz monocromática laranja. Tá? Quer dizer, o laranja lá é reproduzido. Nós temos exatamente a mesma sensação que a gente tem quando recebe luz monocromática laranja, tá? Se eu tiver vermelho e verde combinado com intensidades
convenientes. Tá? Então, essas três cores, o vermelho, o verde e o azul, serão chamadas de cores primárias. Tá? De cores primárias. Tá? E o amarelo, o ciano e o magenta são as cores secundárias. São as mesmas cores que tem nos tubos de tinta? Não. Por quê? Porque assim, ó, então, esse sistema hoje é chamado sistema RGB, tá? E que funciona com luzes. Tá? Ou, dizendo isso em outras palavras, tá? Quando eu adoto o processo de combinação de cores por adição. Por adição, vários sistemas RGB. O sistema CMYK, tá? É um sistema que descreve com razoável grau de fidedignidade o que acontece quando eu misturo pigmentos. Tá? Quando eu misturo pigmentos. Tá? Então, na tela do nosso computador, mesmo aqui, né, desse projetor, nós estamos vendo o sistema RGB, porque esse projetor também está me projetando o ciano aqui, tá? E agora eu sei o que é o ciano. O ciano que está aparecendo aqui, ó, nessa região, não é monocromático. Ele não é monocromático. Na verdade, ali nessa região está chegando luz azul e luz verde. Tá? Ok? Ao comprovar que três luzes com comprimento de onda bem determinados podiam produzir, variando suas intensidades, todas as sensações de cor, supôs o físico inglês Thomas Young, em 1802, que existem três sensações primárias de cor. Ou seja, todas as nossas sensações coloridas são obtidas, tá? A partir apenas de três sensações: azul, verde e vermelho. Tá? Em 1866, o físico alemão Hermann von Helmholtz, confirmando experimentalmente os resultados de Young, postula, ele vai adiante. Tá? Na época do Helmholtz, 60 anos depois, aí nós já temos fontes luminosas poderosas em laboratório, que são os arcos voltaicos. Quer dizer, certamente os experimentos que o Helmholtz fazia no seu laboratório, aliás, o Helmholtz tinha um laboratório de psicofísica, né? Estavam muito interessados, tá, em relacionar como a coisa objetiva está relacionada com a sensação. É o início da psicologia experimental. Tá? Então lá ele estudou muitas outras coisas além da visão. Não, mas ele está numa situação privilegiada em relação ao Young, porque ele já dispõe de uma fonte luminosa branca, né, de grande intensidade e que funciona quando ele quiser. Né? Não depende mais do tempo lá fora. Né? Porque nessa época já existem os arcos voltaicos. Né? Para quem não sabe, até há bem pouco tempo atrás, eu digo há 40, 50 anos atrás, a projeção nos cinemas era toda feita com arco voltaico. Né? Era a fonte luminosa branca, poderosa que se tinha naquele momento, que basicamente é dois eletrodos, onde dispara um arco através do ar. Bom, mas então, o Helmholtz, ele vai adiante do Young porque ele postula três séries de nervos. Um tipo que, quando excitado, nos dá a sensação de vermelho, que nós podemos então chamar de nervo vermelho. Outro que nos dá a sensação de verde e outro que nos dá a sensação de azul. Ou seja, a nossa rotina só informa três coisas para o cérebro: vermelho, verde e azul, sempre. Ela sempre só informa isso. É isso que o Helmholtz está postulando. Tá? Quando excitados simultaneamente em graus variados, nos dão a sensação de qualquer cor, inclusive das cores que não constam no espectro. Esse que nós obtemos decompondo a luz branca. Porque, não sei se todo mundo já se percebeu, lá não estão todas as cores. Onde está o marrom? Lá. Onde está o cinza? Onde está o pink?
Tá? Tem cores que são chamadas de extraespectrais. Depois eu vou mostrar como é que essas cores aparecem. Por isso que nós não podemos chamar, tá, essa coisa, eu digo, não podemos, a gente pode chamar como quiser, mas dá confusão na cabeça das pessoas quando se faz esse vínculo direto de cor com frequência. De cor com frequência. Tá? Ok? Porque eu posso ter duas frequências diferentes, tá, sendo usadas para produzir uma determinada sensação. Eu posso ter uma única frequência, tá? O caso do amarelo, tá? O caso do amarelo. Quer dizer, quando eu enxergo o amarelo, eu não sei se eu estou enxergando luz monocromática amarela ou eu estou enxergando vermelho e verde. Aqui até eu sei. Tá? Aqui nesse contexto eu sei o que está acontecendo, porque eu conheço um pouco mais sobre como funciona esse aparelho. Eu conheço, né, se eu estiver olhando na tela do computador, eu sei que quando eu estou olhando o amarelo lá, não é luz monocromática amarela, é vermelho e é verde. Bom, então, o Helmholtz postula a existência desses três nervos, tá? E vai adiante. Entretanto, cada série de nervos podem ser excitados por não apenas um comprimento de onda, mas por um largo espectro de comprimentos de onda. Ele consegue, inclusive, levantar as curvas de resposta dos três nervos, estudando quem? Pessoas que são daltônicos. Comparando a visão dos daltônicos com pessoas normais, ele consegue, inclusive, chegar a obter as curvas de resposta de cada um dos nervos. Tá? E o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou mostrar isso num gráfico. Tá? Por exemplo, a excitação do nervo vermelho não se dá apenas com luz vermelha, mas também ele é excitado em grau menor por outros comprimentos de onda. Tá? Quer dizer, não importando que radiação chega no nervo vermelho, ele só informa uma coisa para o cérebro vermelho, mas pode dar essa informação com intensidades diferentes. Tá? Mas ele só tem um tipo, tá? Digamos assim, ele só passa para o cérebro uma informação, é vermelho. Tá? Não importa o que está chegando em cima dele, pode ser azul, ele está informando para o cérebro, é vermelho. É vermelho. Tá? Aqui estão as curvas de resposta, agora medidas na década de 60 do século passado. Mas eu tenho um livro de 1920, tá, onde tem curvas muito parecidas com essa, tá, e obviamente não é pelo mesmo método, porque essas curvas aqui foram medidas em cima dos receptores. Tá, depois do Helmholtz, tá, quando se estuda a estrutura da retina de humanos, e não só de humanos, de alguns outros mamíferos também enxergam colorido como nós, né, aparecem lá três órgãos, realmente três, que nós vamos chamar de três cones diferentes: o cone vermelho, o cone verde e o cone azul. Tá? Alguns animais têm mais do que três cones. Tá? Eles têm mais do que três. Eles devem enxergar um mundo colorido bem diferente do nosso. Tá? Mas isso aqui na década de 60 é medida direta em cima do cone. Aí estão medindo já, estão conseguindo botar lá um sensor, um cone, não sei de quem, obviamente deve ser alguém que morreu ou um animal que doou os seus cones lá para os experimentos da década de 60. E mede então a curva de resposta. Vejam aqui, ó. Vamos pegar. E essas curvas são todas padronizadas, tá? O pico delas foi alterado, porque a resposta relativa, tá? Se eu apresentasse essas curvas aqui, a resposta relativa, a resposta do cone azul é fraquíssima. Nós enxergamos muito pouco azul. O céu é muito mais azul do que nós enxergamos, porque o cone azul tem baixa resposta. Ou seja, para a mesma intensidade de azul e de vermelho, tá? O cone azul responde muito mais fracamente do que o cone vermelho recebendo o vermelho. Tá? Mas essas três curvas aqui, elas estão padronizadas, tá? De tal forma que isso aqui representa, tá, a resposta máxima. Tá? Então vejam que interessante, ó. Por exemplo, o cone vermelho, ele responde desde lá do fim do espectro visível, que anda em torno de 700, tá, até 450 aproximadamente. Quer dizer, qualquer luz que chegar, quer dizer, chegou luz verde, tá? Por exemplo, chegou luz
verde em cima do cone verde, do cone vermelho, tá? Ele vai dar uma resposta, mas essa resposta pode variar em intensidade. É isso que essa curva está mostrando. Tá? O pico está lá perto da região do vermelho. Tá? E assim por diante. Ó. O cone verde, tá? ele responde, né, dentro de uma ampla faixa de frequência, tá? De 450 até 600 e alguma coisa. E assim por diante. Tá? E aqui, essas curvas apareceram recentemente num artigo no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Eu sugiro que quem tem interesse vá olhar esse artigo, é bem interessante esse artigo. Tá? Ele está mostrando aqui, por exemplo, vejam o que acontece se a nossa retina estiver sendo iluminada por amarelo. Luz monocromática amarela. Tá? O cérebro em formato, tá? 83 unidades de verde e 83 unidades de vermelho. Isso é interpretado como amarelo. Tá? Se nós tivermos aqui, ó, recebendo luz verde na retina, tá? Luz verde da retina, tá? Os 3 cones estão sendo ativados nesse momento. Tá? Resposta maior do próprio cone vermelho. Tá? Que está dizendo lá para o cérebro, lá, 67 unidades de verde. Tá? E 31 unidades de vermelho e 36 de azul. Quer dizer, esses 3 números, 67, 36 e 31, nos dá a sensação de verde. Ok? Mas, como eu disse, isso aqui na verdade é já século XX. 100 anos antes, o Helmholtz postula a existência de 3, aliás, antes dele o Young postula a existência de 3 sensações fundamentais, por isso as cores primárias. Depois o Helmholtz avança já postulando a existência de órgãos na retina capazes de viabilizar essas 3 sensações. Bom, eu vou mostrar agora para vocês um software bem interessante, tá? Que permite observar o que o sujeito estaria vendo numa determinada circunstância. Tá? Por exemplo, agora, quando ele está recebendo azul, verde e vermelho, tá? Com a intensidade máxima possível, tá? Ele enxerga branco. Tá? E aqui vocês podem compor o que quiserem. E aí a gente pode colocar como desafio como produzir essas cores extraespectrais. Por exemplo, como produzir marrom? O que será que é marrom? O que será que é marrom? Porque afinal todas as nossas sensações de cores vêm a partir dessas 3 sensações fundamentais. Bom, então eu vou responder, mas isso aí a gente pode fazer por tentativa e erro. Eu vou responder. Marrom é vermelho e fraco. Marrom é vermelho e fraco. Se não ver, vamos apagar o azul e o vermelho. Ele custa algum tempo para responder. Os fótons viajam aqui com uma velocidade baixa até atingir a retina dele. Bom, agora ele está só iluminado com vermelho. Agora vamos enfraquecer o vermelho. Vamos enfraquecer o vermelho. Demora um pouco para enfraquecer. Vamos botar um pouquinho de verde, um pouquinho de azul. E está lá o marrom. Como? O azul quase não se vê. É porque aí é problema da projeção. É que como é escuro, mas aqui acredita que está saindo o azul para lá.
Então lá apareceu marrom. O que será que é cinza? Cinza. Um azul fraco. Branco fraco. Branco fraco é cinza. Isso aí, deixa as três cores aqui, faz fraquinho. Olha que bem. Ups. Foi essa fonte. Desapareceu. A fonte, não? Alô, Tá, pessoal. Tá por aí, ó, já tá aparecendo uma coisa acinzentada. Tá? Dizer cinza é branco fraco. E assim por diante. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, vocês podem brincar com esse software, tá? E podem acessar a Wikipédia. Tá? Bom, na Wikipédia, por exemplo, vocês encontram lá um lugar, tá, onde vocês podem ver as diversas cores, né, representadas aqui. Tem a composição das três cores fundamentais. Tá? Ok? Bom, agora falar um pouco sobre as sombras e depois vamos ver um pouco mais sobre essa questão das cores. O conceito de sombra é sempre relativo a uma determinada fonte luminosa. Sombra é a região dentro da qual não chega luz da fonte luminosa considerada. Tá? Então, cuidado, porque sombra, no nosso dia a dia, a gente fala em termos absolutos sobre sombra. Tá? Quando, na verdade, eu tenho que falar sombra para que fonte luminosa. As sombras que vemos no nosso dia a dia estão sempre inundadas de luz. As sombras que vemos ao ar livre em um dia ensolarado estão iluminadas por radiação proveniente de outras fontes luminosas, exceto a luz que vem diretamente do disco solar. Quer dizer, se eu estou parado ali na calçada hoje, que está um dia bonito de céu descoberto, e estou vendo a minha sombra ali, naquela região em que eu estou vendo a sombra, ali está cheio de luz. Está cheio de luz. Só não teria luz ali se a única fonte fosse o disco solar. Mas como tem coisas, tem paredes, o próprio céu, de cada ponto do céu vem radiação difusa, tudo isso faz com que aquela região que a gente chama de sombra esteja cheia de luz. Na verdade, eu estou falando nesse contexto ali, se eu parar, eu tenho que ser rigoroso e dizer, olha, isso aqui é a minha sombra em relação ao disco solar, a radiação solar que vem diretamente do disco solar. Bom, e agora vejam como essa questão de cores é complicada. Todo mundo, se tiver alguém que não pensa assim, se acuse, todo mundo que olha esse tabuleiro e é instigado a responder a respeito da cor desses dois quadrados aqui, do quadrado A e do quadrado B, dirá que o quadrado B é mais claro do que o quadrado A. Ok? Ou alguém discorda dessa afirmação? Bom, aí um dia eu recebi um PPS onde tinha esse tabuleiro, e aí, bom, no segmento, o que eles faziam? Eles cobriam tudo, com exceção desses dois quadrados. Ou seja, tirava fora o contexto em que nós estamos enxergando. Tirava fora o contexto que nós estamos enxergando. Como eu não fiquei convencido com aquilo, eu me dei o trabalho de levar a figura para dentro do editor de fotos, e recortei o quadradinho A daqui, joguei lá. Recortei o quadradinho B daqui e joguei lá. Eles têm objetivamente a mesma cor. Ambos são cinza. Como é que é?
Acredita? Tu acredita em mim, não? Eu acredito? Tá, então assim, ó, o que eu fiz? Eu levei esse para dentro do editor de fotos, fui lá, recortei esse quadradinho, coloquei aqui. Recortei esse e coloquei aqui. Agora nós estamos vendo os dois no mesmo contexto. Tá? Porque assim, ó, uma coisa que a gente sabe, isso é um mecanismo em nível de retina. A nossa retina não responde só em função da radiação que está chegando numa particular região da retina. A resposta que ela dá para o cérebro depende também da luz que está chegando nos receptores ao lado. Ou seja, quando eu enxergo uma coisa como essa, num contexto claro, que é esse lado aqui, eu enxergo isso como escuro. Agora, quando eu enxergo essa mesma cor num contexto escuro, parece claro. Ok? Eu fiz aqui uma outra. Agora, eu coloquei aqui do lado, tá? Um quadradinho aqui, a gente avalia, né, ser igual àquele lá. Ok? Mas aí eu trouxe ele para cá e joguei aqui. Simplesmente trouxe ele para cá e joguei aqui. E ele ficou iluminado. Gente, como se projeta preto, gente? Na tela do televisor de vocês enxergam preto. Por aqui assim, ó, vocês enxergam praticamente preto. Ora, a luz que está chegando aqui, ó, nessa, vamos deixar marcar, tá? É praticamente a mesma do que a que está chegando agora aqui. Só que agora todo mundo olha para aquele mesmo lugar e diz que é branco. Não, alguém duvida que a tela lá é branca. Então, olhem de novo, tá? Essa parte aqui, ó. Quer dizer, como se projeta preto? Preto a gente sabe que é ausência de cor. Nunca tem preto lá, nunca tem preto. Porque tem luz aqui dentro da sala. Portanto, lá nunca tem preto. Entretanto, eu tenho sensação de preto. Posso ter na tela da minha televisão, mesmo quando o ambiente está iluminado, tá? Eu tenho lá uma região na tela que eu reconheço como preto. Se eu desligar a televisão e olhar para a tela, eu vou ver que aquilo lá nunca é preto, aquilo lá é cinza. É cinza. Ok? Estão entendendo? Por que eu enxergo aqui escuro agora, quando tem luz chegando aqui? Porque em roda tem muita luz chegando. Assim a gente projeta o preto. Porque não dá para projetar preto. Preto é ausência de cor. O que eu posso projetar é menos luz ou mais luz no entorno. Bom, as sombras são coloridas. As sombras são coloridas. A minha sombra em cima da grama é verde. E pode até ser cor de laranja. Nesse dia eu estava usando uma camiseta cor de laranja e por isso a sombra agora aparece cor de laranja. Ok? Na verdade, isso aqui mostra talvez um pouco melhor o que eu estava enxergando na hora que eu estava fazendo as fotos. Porque o que eu estava enxergando na hora que eu estava fazendo as fotos é isso aqui praticamente preto. Praticamente preto. Aqui também, praticamente preto. A retina então trabalha só em cima de comparação de intensidade. É que a resposta na retina, depende. Por que isso agora me parece quase preto aqui ainda mais? Porque tem muita luz no entorno. Isso não é o papel do cone, isso é o papel do bastonete que faz também, né? Como? Isso não é o papel apenas do cone. Sim, nós temos outros. Sim. Mas isso aí ainda em nível
nível de retina. A coisa é mais complicada porque depois tem toda uma coisa lá em nível do córtex visual. Mas tem algumas coisas que dependem da retina ainda, tá? Ok? Quer dizer, se eu enxergar a mesma cor, a mesma intensidade luminosa em contextos diferentes, eu avalio ou mais claro ou mais escuro. Foi aquilo que a gente viu no tabuleiro. Tá? Quer dizer, se as pessoas, se eu pergunto para qualquer sujeito que está ali perto de mim, um dia como esse, e me diz qual é a cor da tua sombra, ele vai dizer que é preta. E se eu disser, não, é verde, então tá louco, eu estou enxergando a sombra preta. Não? Ok? Se alguém duvidar disso, faça um orifíciozinho pequeno e só selecione essa região aqui. Não? E aí ele vai ver verde, se é que ele duvida que é verde. Bom, e agora as sombras coloridas. Tá? Aqui tem um diagrama muito simplificado. Imagine que isso aqui é um obstáculo. Tá? E aqui eu tenho uma fonte azul. Tá? Então a fonte azul. Tá? Aqui está a região de sombra do azul. Tá? Que se for a única luz, né, se eu estiver dentro de uma sala escura e onde não tem mais nenhuma luz, essa região aqui é preta. Tá? É preta. Tá? Mas normalmente ela é iluminada ainda. Tá? Concretamente, se eu pegar aqui a lâmpada azul, tá? Ok? Tá lá. Essa aqui é a região de sombra do azul. Tá. E assim por diante. A região de sombra do vermelho e a região de sombra do verde. Bom, e aí a questão interessante é o que acontece quando eu acender as três fontes. Tá? As três fontes. A experiência das pessoas com sombras, tá, talvez seja levado a imaginar que eu vou ter três sombras escuras. Tá? Não mais uma, tá? Porque afinal tem três fontes, três sombras. Tá? E agora vamos ver o que de fato acontece. É isso aqui. Tá? Vejam, por exemplo, essa região aqui é a região de sombra para o verde. Mas aqui dentro está chegando, por exemplo, nessa região aqui, está chegando vermelho e está chegando azul. Vermelho e azul, magenta. Tá? Aqui nessa região está chegando só azul. Tá? Aqui não está chegando nada das três fontes. Tá? E assim por diante. Aí está a explicação das sombras coloridas. Tá? Essa é a explicação das sombras coloridas. Tá? Bom, eu agora até fiz uma coisa para ver se realmente essa coisa funciona. Eu imaginei a seguinte situação: uma caixa com uma garrafa escura em cima da caixa. Tá? E ora essa cena está iluminada com verde, depois com azul e com vermelho. Tá? Porque tem três fontes, tá, posicionadas de maneira diferente em relação à caixa. A moldura não serve como referência, tá? Vejo que a posição das três sombras não é a mesma. Tá? E a questão interessante é o que acontece, tá, quando eu ligar as três fontes. Tá? Ok? Bom, vou olhar as três fontes, tá, eu posso calcular isso. Tá? Por exemplo, essa região aqui é menos verde. Ali não está chegando verde. Tá? Mas ali está chegando azul e vermelho. Portanto, ali deve aparecer o resultado de azul com vermelho, que é magenta. E assim por diante. É fácil calcular o que ali acontece. Aliás, digamos que foi intencional, tá?
eu não queria deixar o azul completamente fora, que perto de descer, tá? Mas eu queria só um pedacinho de azul. Tá? É só aquela regiãozinha ali. Tá? É só ali que chega só azul e, portanto, eu enxergo azul. Tá? Agora, será que isso está certo? Tá? Então vamos ver numa fotografia. Tá? Aqui está a fotografia. Tá? Na verdade, quando eu fiz o cálculo, eu não me lembrei que a câmera não podia estar flutuando. Tá? Ela tinha que estar apoiada em alguma coisa. Tá? Aí eu usei o apoio mais fino que eu tinha lá, era uma taça de champanhe. Tá? Equilibrei tudo em cima da taça de champanhe, então aparecem coisas, tá? que não foram computadas, tá? Lá naquele meu cálculo. Tá? Mas vejam, tá? Aqui está o meu cálculo, tá? E aqui o que está aparecendo na fotografia. Tá? E conforme a minha expectativa, só apareceu uma pequena região azul. As diferenças de espessura ali removem as penumbras junto ali também, né? Como? As diferenças de espessura embaixo ali na... Bom, na verdade a coisa é mais complicada porque perto da borda da região as sombras não são bem definidas, elas têm uma região de penumbra, né? Na foto a gente até consegue ver, tá? que na verdade tem mais coisas aí dentro, tem regiões de transição onde as cores estão variando, tá? Porque está chegando menos, ainda não, por exemplo, aqui ó, dentro dessa região, certamente não está chegando só azul, está chegando um pouquinho, né? Perto da borda está chegando um pouquinho das outras cores, mas isso já não dá mais, né? Isso aí já é problema também da própria projeção, né? Que ela não consegue reproduzir tudo que está na fotografia. O melhor é eu olhar isso na tela do computador e mesmo assim não vai estar tudo lá, tá? Também não vai estar tudo, mas vai ter mais coisas do que a gente está enxergando aqui. Tá? Então aí está a explicação, né? Quer dizer, a explicação para sombras coloridas, tá? Fácil de ser entendido. Tá? Deixa eu pegar aqui. Essas lâmpadas são de filamento, né? Essas são as de gás. Por exemplo, aqui assim, ó. Tá? O dedo aqui, ó. Tá? É o lugar de sombra dessa lâmpada aqui, que é a lâmpada verde. Tá? Portanto, aqui nessa região está chegando azul e vermelho, que é magenta. Tá? Então, dependendo da posição, se eu afastar muito, eu só vejo as secundárias. Tá? Só as secundárias. Tá? Agora, se eu colocar perto, lá, ali já começou a aparecer vermelho, azul. Então, estou enxergando, a minha mão está por dentro. Tá? Ok? Porque ali está chegando no vermelho e só está chegando no vermelho. A região de sombra para as outras duas. Tá? Então, não tem nada de misterioso nas sombras coloridas, né? Desde que a gente entenda a teoria do Young e do Helmholtz. Ou seja, aqui aparece, tá, as três cores primárias, mais as três cores secundárias, mais o branco e mais o preto. Tá? Porque, de novo, ó, agora aqui eu estou enxergando aqui dentro preto. Tá? Então, eu estou enxergando preto. Tá? Mas se eu apago tudo, tá, ninguém mais vai dizer que isso aqui é preto. Vai ver, obviamente que o quadro é branco. Tá? Mas quando tem muita luz em volta, eu enxergo aquela região como preto. Aqui ó, outra foto interessante. Tá? A sombra está à frente da parede vermelha. Tá? Quer dizer, a gente olha aqui, né, diz, bom, essa região aqui dentro é toda preta. Não, é toda preta. Tá? Mas vamos olhar só essa parte aqui separada do contexto. Aí. E não podia ser diferente, não. E não podia ser diferente. É vermelho agora
muito fraco, porque está chegando pouca luz, em roda está chegando muita luz, mas continua sendo vermelho. Tá? Bom, eu já mostrei essa foto num outro dia aqui, num outro contexto, não, mas agora aqui está a prova, né, de que as sombras são coloridas. A sombra do Cristo é azul, tá? Não é escura, ela é azul. Vamos olhar ela mais de perto. Tá? Bom, o Cristo está no céu, né? Lá no céu parece que é tudo azul mesmo, né? Então ninguém se espanta muito com o fato. Tá? Mas como o Cristo pode se apresentar azul? Tá? E aliás, gente, essa região que vocês estão vendo aqui assim é a sombra do morro, na nuvem que está passando lá atrás. Tá? Essa é a sombra do morro. A sombra, quer dizer, não é só o Cristo que é azul. O morro também tem sombra azul. E como eu entendo que a sombra do Cristo é azul? Ora, o Cristo está impedindo que nessa região aqui chegue radiação que vem direto do disco solar. Ele está barrando a radiação branca que vem direto do disco solar. Mas essa região aqui está iluminada por todo o resto do céu. E o resto do céu é azul. É azul. Por isso a sombra do Cristo é azul. Tá? É como se nós tivéssemos aqui só duas fontes. Uma fonte azul e outra fonte branca. Tá? Se eu cortar o branco, sobra naquela região o azul. Tinha que cortar um pedacinho do meio do Cristo e a sombra dele e comparar com o céu, né? Provavelmente a mesma intensidade. Eu digo da sombra do Cristo. Da sombra? Cortar no meio ali da sombra e comparar com a parte azul, só que dá praticamente a mesma coisa. Pois é, mas eu não sei se isso aqui é o céu realmente que nós estamos enxergando. Não sei. É complicado. A gente tende a acreditar, ainda mais que está aqui por cima, que seja o céu lá atrás, mas não sei se é. Eu não sei. Tá? Então, é o que eu dizia no início da palestra, tá? Sombras coloridas é a regra. Tá? Não é a exceção. Tá? Em que pese nós nem sempre enxergamos. E de fato, digamos assim, esse preconceito de que as sombras são escuras tem a ver realmente com a nossa capacidade de ver as coisas, porque nós enxergamos aquela região como preta simplesmente porque em roda está muito claro. Daqui, fazer um comentário. Um tempo atrás eu vi um programa na Discovery Channel a respeito da teoria que o Newton tinha em relação à luz. Aí tu fez um comentário ali do experimento crucial, que o programa foi colocado como experimento crucis, que me chamou a atenção. Sim. De que na época existia a teoria da modificação, a teoria do prisma, que modificava a luz. E que o Newton, na realidade, quando ele usou os dois prismas, ele fez um experimento crucial. Pois é, isso eu comecei a ficar com medo já. Que a luz que entrava pela janela, ele selecionou uma das cores que passava por um dos prismas, de uma temporada, então selecionava uma das cores e deixava passar por um novo prisma. Sim, não acontecia mais nada. Não acontecia a modificação. Ou era com as duas, ou era com todas as cores. Era com essa aí, com a mesma cor só que ele fez? Não, acho que ele fez isso com diversas cores, selecionando. Sim, no primeiro prisma seleciona lá uma cor, depois joga no segundo e joga no terceiro. Tá? Agora vê a complicação de vários experimentos. De fazer, sim, tem diversos experimentos. Tá? Agora que esses experimentos, o problema do experimento ser crucial é bastante complicado. Ele acredita, tá, como o experimento mostra o que ele está querendo, ele dá o título de experimento crucial. Tá? O que a gente vê na história da ciência a respeito dos chamados experimentos cruciais e que eles não foram cruciais no momento, eles passaram a ser cruciais a posteriori, porque tem pessoas que conseguem com um pouco de imaginação colocar peninhas no experimento, e isso é lícito de fazer. O Hooke era muito ocidental. Ele tinha lá uma disputa, especialmente diversas com o Hooke. Ok?
Mas isso é outra discussão, se existe realmente experimento crucial ou não, é uma outra discussão, mas a gente, os nossos livros estão populados de experimentos cruciais. Ok, gente?